Alexandre de Moraes, você tá preso como todos eles lá. Nessa casa, 364 deputados se acovardaram. O presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da terra. Cumprimentar todos que aqui estão presentes, inclusive aqueles que representam aqueles que estão ainda presos, ou aqueles que sofreram no dia 8 de janeiro e dias posteriores, por tudo que todo o Brasil assistiu, das mazelas causadas pela ditadura que se implantou nesse país. Nós não temos dúvida, e ouvindo a todos aqui, que o direcionamento é um só. Quando se fala nessa ditadura, em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula sentado numa cadeira presidencial comandando esse país. Até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão sabem perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram, e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente. Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca a cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê e ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu estou aqui, senhor desembargador, apenas resumindo a questão de que o sistema é que manda nesse país. Tiraram um bandido da cadeia e colocaram na mesa e na cadeira de presidente e para retirar um homem honesto que freou, que fechou a torneira daqueles que roubavam o país. Agora, falando da questão do 8 de janeiro, dos homens e mulheres que de forma inocente estão pagando ainda na cadeia, de pessoas que morreram na cadeia, eu quero dizer, para cada um de vocês, eu ouvi atentamente a carta da jovem de 16 anos que está aqui. Eu quero dizer, como dois outros colegas aqui já falaram, Alexandre de Moraes, você perdeu não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua. Você está preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre, a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar o delegado Éder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos.
Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, por ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas. A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lancha e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, e já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados a quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Mas isso, como já foi dito por você, colega, começou lá de trás. Quando aqui nessa casa, 364 deputados se acovardaram e simplesmente fizeram com que Daniel Silveira, deputado federal, fosse para a cadeia. Porque obedeceram, como já fora dito, ordem de donos de partido. Eu recebi essa ordem e eu disse comigo, não, meu amigo. Eu vou pela minha consciência. O povo que me elegeu lá no estado do Pará, pela parcela do meu estado, me elegeu porque acredita e pensa como eu. Eu não vim aqui para me acovardar e para me vender para dono de partido ou por cargo ou por emendas. Eu não vou votar para botar Daniel na cadeia porque vocês querem. Eu vou pelo que eu penso e pelo que o povo me confiou a fazê-lo. E Daniel Silveira está na cadeia de forma covarde, assim como estão os patriotas, porque estavam com a bandeira no corpo, porque estavam com uma Bíblia na mão. Enquanto os bandidos desse país estão assumindo cargos de ministro, estão assumindo cargos em outras diretorias, e muitos deles rindo do povo brasileiro. Essa covardia, senhor presidente, não foi só da Câmara. Para mim, a maior covardia que existe em todos os três poderes é do Senado Federal. Para mim, o presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da terra. Porque tem o poder de equilibrar os poderes, de fazer com que o judiciário que aí está não faça o que está fazendo, prendendo inocentes, botando na cadeia senhoras, homens, mães, pais, muitos que deveriam estar com a sua liberdade e com a sua família em sua casa. Por isso, eu quero aqui me dirigir a você que está me ouvindo aí. E eu sei que isso vai chegar lá. A minha casa está lá. É aberto a todos. A todos. Se entrar lá, serão recebidos. Se me levarem, vão levar um inocente, mais um inocente. E de forma absurda, de forma ditatorial e talvez até me tornando um preso político. Mas não me acovardarei perante o povo brasileiro, jamais. E a luta vai continuar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente, olhe para mim e diga, papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado? E eu aqui, meu filho, estou falando por você. Obrigado, gente. Eu queria dizer, olhando nos teus olhos, você é um dos deputados aqui dentro que me representa. Tenho orgulho de você, do Nicolas, e digo para vocês, me preocupo muito com a integridade de vocês, com o mandato de vocês, porque o sistema é podre, porco. E eu tenho muita preocupação com jovens iguais a você e o Nicolas. Porque isso aconteceu com o Bolsonaro. Eu lembro aqui, Jornal da Globo, 6 ou 7 dias, 5 dias antes das eleições, a apresentadora Renata Lopré falou nitidamente, se Bolsonaro for reeleito, ele vai partir para cima do STF. E essa para mim foi uma senha, um aviso, um alerta, para que o sistema não deixasse Bolsonaro ser reeleito. Não posso falar aqui em fraude de urnas, não tenho nenhum dado técnico, não tenho nenhuma prova, mas posso garantir em alto e bom som que as eleições foram imparciais. Tiraram
a eleição de Jair Messias Bolsonaro, através de pequenas atitudes, pequenos atos do STF, do STE e de muitos outros órgãos, foram covardes e tiraram a reeleição de Bolsonaro. Mas também, aquele que foi lá e digitou 13 na urna é cúmplice, porque elegem tranqueiras, criminosos e corruptos e depois esperam que esses criminosos, tranqueiras e corruptos cheguem ao poder e combatam a corrupção. Não vai acontecer isso, não vai. Eles vão chegar aqui e continuar cometendo crimes. Isso serve para o executivo, isso serve para o legislativo e também para o judiciário, porque não são eleitos, mas grande parte são nomeados por presidentes e governadores que foram eleitos. Michel Temer deixou um triste legado, que foi esse ministro Alexandre de Moraes. Então, eu falo para vocês, esses presos políticos, essas pessoas estão sofrendo, porque na visão do ministro Alexandre de Moraes, na visão de Alexandre de Moraes, na visão de alguns outros ministros do STF, essas pessoas personificam Jair Messias Bolsonaro. E todo o ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro é revertido para essas pessoas que estão presas de forma inocente e injusta. Coronel Meira, pode ter certeza, Alexandre de Moraes tem cúmplices dentro do STF e o senador Eduardo Girão, que é um homem que eu respeito demais, por omissão do Senado Federal, eles rasgam a Constituição da mesma forma que rasgaram quando deixaram de interpretar da forma correta o artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados federais são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Rasgaram a Constituição, porque o legislador foi muito claro. Até o meu neto de 7 anos, que está aprendendo a ler, sabe interpretar aquele artigo 53. Mas o STF não sabe e rasga. A OAB esses dias, criticando o deputado Marcel por falas na tribuna. Pasmem vocês, a OAB, que deveria defender a liberdade, deveria defender a Constituição, atacando um deputado. São covardes e canalhas. E todos eles, se a justiça prevalecer, tanto a dos homens como a de Deus, eles vão pagar. Esses caras vão pagar por tudo que está fazendo. Pela morte do Crezão, pela prisão de pessoas inocentes. Não houve golpe no Brasil. Golpe... Quem acredita que houve golpe no Brasil deve ter o cérebro menor do que uma ervilha. Levante a mão, por favor, quem tem algum familiar que está preso. Vocês poderiam se levantar, por gentileza? Se levante, por gentileza. Eu gostaria de ver o rosto de todos vocês. Dos exilados. Tem alguém aqui que tem algum familiar exilado? Eu, como representante eleito, me sinto na obrigação de prestar contas a vocês. Não há um dia da minha vida, do meu mandato, que vocês não estão na minha mente. Não há um dia que não fazemos alguma coisa para tentar reverter esse processo e devolver à sua casa, aos seus braços, os seus familiares que estão presos. Essa é uma missão de vida, essa não é apenas uma pauta pela que a gente luta. E nós não vamos desistir até conseguir. Obrigado. Quantos presos políticos nós temos no Brasil hoje? Alguém sabe me falar? 78 na cadeia e 1.500 em casa. Errado. Nós temos 217 milhões de presos políticos. É essa a percepção que o Brasil vive hoje. Obviamente, alguns estão em situações muito piores que outros, mas todos nós estamos dentro de uma nação que se transformou em um presídio. Porque as nossas liberdades estão sendo retiradas diariamente. E a definição de uma prisão é ter sua liberdade retirada.
Nós estamos perdendo a nossa liberdade de falar, de nos posicionar, de defender o que nós acreditamos. E quando a gente quebra essa regra, aí eles aumentam o tom. E ficamos nessa situação de perdermos a nossa liberdade de ir e vir, enclausurados. Mas nós estamos todos enclausurados em um estado, uma nação, prisão. O Brasil é praticamente uma Cuba, Venezuela. Até para sair daqui, está ficando difícil. Até quando um jornalista vem entrar no Brasil, ele está sendo detido. Isso é ou não é uma ditadura? Bom, todos que estão aqui sabem, melhor do que eu, inclusive, vendo as falas da Carolina, do Ezequiel e dos outros, e dos meus colegas parlamentares, eu venho aqui para falar do futuro. O que a gente pode esperar dessa nação? Tudo foi feito muito bem programado, muito bem articulado para que vocês jamais saíssem às ruas e defendessem o Brasil. Os seus familiares estão pagando alto preço por isso. Mas a mensagem é clara. Não saiam às ruas mais. Não tentem defender suas liberdades. Desistem dessa democracia, porque agora o sistema vai reinar. E é por isso que eu faço questão de olhar na câmera e dizer para Alexandre de Moraes, se esse era o seu intuito, você perdeu. Você perdeu e perdeu feio. O povo brasileiro não vai desistir do Brasil. Podem me prender, podem prender o Meira, o Farrur, podem prender a todos que estão aqui, Sebastião, mas mesmo prendendo todos que estão nessa sala hoje, você perdeu. Porque a mente e o coração do povo brasileiro jamais vai se render a essa ditadura. Jamais vamos nos render e entregar para os próximos, para os nossos filhos, um país sem liberdade, um país onde as pessoas são presas sem direito de defesa, um país onde uma pessoa é presa por ter um nome igual a um outro criminoso, um país onde uma pessoa é presa por dar um discurso que é contra o que vocês acreditam, onde parlamentares são presos por palavras. Isso não vai durar. E a prova disso é a mobilização que nós estamos vendo nas ruas. No dia 25 de fevereiro, quando 1 milhão de pessoas ocuparam a Avenida Paulista, o senhor vai prender 1 milhão de pessoas? Porque em breve serão 2, 3, 4, 20, 100 milhões de pessoas nas ruas. Esta é a nossa meta. E nós não vamos... O mundo já sabe o que virou o Brasil. O mundo sabe que o Brasil é uma ditadura. Então, para aquela pessoa que achou que ia ser celebrada como o grande libertador e defensor da democracia, hoje passa vergonha, inclusive teve que cancelar a viagem para os Estados Unidos, passa vergonha de ser visto como um ditador no mundo inteiro. O rei está nu. Para concluir, presidente, um dos problemas do Brasil é que a nossa liberdade, a nossa independência foi dada de bandeja. E tudo que é dado não é valorizado. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. A gente valoriza o que a gente conquista com o nosso suor, com o nosso esforço, com as nossas lágrimas. Então nós temos um privilégio. Nós temos o privilégio de sermos a geração que vai conquistar a verdadeira liberdade do Brasil. Que vai conquistar a verdadeira democracia do nosso país. Porque somente quando esses valores são conquistados, eles se consolidam na cultura e no ideário do povo brasileiro. Nós vamos vencer. Vamos sofrer? Vamos. Temos medo de sofrer? Não. Não. Pesquisas recentes mostram que mais da metade da população brasileira percebe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Ditadura do judiciário. 60% da população brasileira, de acordo com a última pesquisa, fala que o povo tem medo de dar as suas opiniões nas redes sociais. Enquanto isso, pessoas sendo presas por opinião, ao mesmo tempo, traficantes corruptos estão sendo liberados. Me fale um corrupto que está preso hoje. Me fale, alguém lembra? Um corrupto que está preso hoje? Não, eles estão sendo colocados onde? Em prefeituras. Está sendo colocado em ministérios, estão sendo colocados na presidência do Brasil. É verdade. Confia em mim, passaremos por um momento sombrio, passaremos por uma tempestade, mas são nas tempestades que a gente reconhece as árvores que realmente são fortes. E aqui eu vejo árvores com raízes profundas e troncos fortes. Por estarem aqui hoje, o simples fato de estarem aqui hoje já colocam cada um de nós em risco, mas mesmo assim nós viemos.
É por isso que eu tenho esperança. E para terminar, o Brasil será um farol de esperança para o mundo. Confie em nós. Obrigado, pessoal.